O presidente Jair Bolsonaro recebeu o senador Luiz do Carmo e gravou um vídeo para os goianos. O senador Luiz do Carmo disse: "Hoje me reuni com o nosso presidente Jair Bolsonaro para tratar de assuntos importantes para Goiás e para o Brasil. Foi uma conversa bastante produtiva." No vídeo, o senador aponta que a população sabe reconhecer o trabalho do presidente. O presidente Bolsonaro lembrou que em 3 anos de governo enfrentou 2 anos de pandemia. Bolsonaro disse: "O Brasil é um grande país. Acredito no futuro dessa nação maravilhosa." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta corrente da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, eu sou o senador Luiz do Carmo. Estou com o nosso presidente, um presidente que trabalha muito pelo Brasil, e falando sobre o assunto de Goiás, do Brasil e do mundo. Dizer, né, presidente? Presidente, continue firme, porque a população brasileira sabe reconhecer o seu trabalho. Sempre tive um grande apoio da população de Goiás, fico muito feliz com isso. Em 3 anos de governo enfrentamos 2 de pandemia, realmente não é fácil. Mas o Brasil é um grande país. Acredito no futuro dessa nação maravilhosa. Um abraço a todos de Goiás. Beleza pura. Valeu. Durante sessão plenária, o senador Luiz do Carmo defendeu o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador lembrou um episódio em que o ministro do Supremo, ao ver a corte manter uma lei que instituía a censura, deixou o cargo. O senador disse: "Com esse gesto, o ministro Adalto Cardoso deixou claro à nação que a liberdade de expressão deveria estar acima dos interesses pessoais daqueles que ocupam os cargos públicos. E nem mesmo o fato de ocupar um dos mais importantes cargos da República poderia ser motivo para concordar com a violação dos direitos fundamentais." O senador Luiz do Carmo comparou com as ações atuais do STF e lembrou a responsabilidade do Senado Federal. O senador disse: "Hoje esta casa assiste ao mesmo Supremo Tribunal Federal a adotar procedimento estranho de cerceamento da liberdade de expressão, utilizando para tanto dos vagos conceitos de fake news e ato antidemocrático, que admite a interpretação subjetiva, e o procedimento pouco democrático para impedir a livre expressão do pensamento. Cabe ao Senado Federal, senhor presidente, dignos senadores, olhar para o futuro e, como fez o ministro Adalto Lúcio Cardoso, deixar claro à nação que a censura, venha de quem vier, não pode fazer calar a democracia." O senador relatou que cidadãos comuns estão com medo da perseguição do Supremo. Carmo disse: "Eu tenho andado no estado de Goiás e em toda reunião que tenho eles estão com medo do Supremo, pessoas simples do interior com medo de o Supremo prender alguém. O Supremo está avançando onde não deve avançar. Nós temos que tomar uma providência. Nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. E a única casa que pode barrar o Supremo Tribunal trazer para o impeachment é o Senado Federal."
Luiz do Carmo conclamou: então chamo todos os senadores. Vamos fazer o que o Senado tem que fazer, realmente investigar e ver realmente se eles estão interferindo nos outros poderes, como eu tenho certeza de que estão. Assista. Presidente, senhores senadores, hoje eu falo aqui no Senado Federal, nesse dia, para lembrar o fato histórico e recente que aconteceu no Brasil, de quando o Supremo Tribunal Federal apreciou a ação de inconstitucionalidade do chamado Lei da Censura, que discutiu o decreto-lei assinado pelo presidente Médici, que causou tanta controvérsia. Naquela oportunidade, nos idos de 1971, o ministro Adalto Lúcio Cardoso, indicado pelo presidente Castelo Branco, votou para a inconstitucionalidade daquela lei. Vencido em seu veemente protesto contra a manutenção da tão gritante inconstitucionalidade, jogou sua toga sobre a cadeira e aposentou-se do Supremo Tribunal Federal. Com esse gesto, o ministro Adalto Cardoso deixou claro a nação que a liberdade de expressão deveria estar acima dos interesses pessoais daqueles que ocupam os cargos públicos. E nem mesmo o fato de se ocupar um dos mais importantes cargos da República poderia ser motivo para concordar com a violação dos direitos fundamentais. Hoje, essa casa assiste o mesmo Supremo Tribunal Federal adotar um procedimento estranho de cessamento da liberdade de expressão, utilizando, para tanto, dos vagos conceitos de fake news e o ato antidemocrático, que admite a interpretação subjetiva e o procedimento pouco democrático para impedir o livre manifestação do pensamento. Cabe ao Senado Federal, senhor presidente, digo aos senadores, olhar para o futuro. E como fez o ministro Adalto Lúcio Cardoso, deixando claro à nação que a censura, venha de quem vier, não pode fazer calar a democracia. Concluo, senhor presidente, reiterando que a nossa autoridade de submeter aos limites da Constituição, o Senado Federal deve desempenhar esse papel, da mais alta importância, fazer valer a regra da República, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho andado no estado de Goiás e todas as reuniões que eu tenho, eles estão com medo do Supremo, pessoas simples do interior com medo do Supremo prender alguém. O Supremo está avançando aonde não deve avançar. Nós temos que tomar uma providência. Nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. E volto, presidente, a única casa que pode barrar o Supremo Tribunal, trazer para o impeachment, é o Senado Federal. Então eu chamo a todos os senadores, vamos fazer o que o Senado tem que fazer, que é realmente investigar e ver realmente se eles estão interferindo em outros poderes, como eu tenho certeza que está. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu tenho que iniciar as minhas palavras comentando e complementando o que eu ouvi. Primeiro eu quero dizer ao meu querido amigo Teomário Mota que Tranca-Rua, mencionado por ele, foi um grande amigo meu. Chamava-se Hercílio Bittencourt, morador do Morro da Caixa, na minha querida cidade de Florianópolis, que pela sua envergadura física, se postasse, senador Carlos Viana, numa das vielas do Morro da Caixa, da ilha de Santa Catarina, ninguém passaria. Então nós não podemos comparar manobras sutis que entravam o funcionamento da Comissão de Justiça com o nome do meu querido amigo e honrado amigo Hercílio Bittencourt, o Tranca-Rua do Morro da Caixa. O que está havendo na Comissão de Constituição e Justiça hoje foi motivo de alegria. Foi suspenso o lockdown e eu me congratulei com o senador Davi Alcolumbre. Agradeci, e veja bem, pelo cumprimento do nosso dever, ou do dever do presidente da comissão. E espero que isso prossiga, porque não é nenhum favor, é obrigação. E é dever nosso cobrar desta e das demais comissões permanentes o seu regular funcionamento.
cobrar por todos os meios regimentais e legais. Segundo, eu não posso deixar que o meu querido amigo Lazier Martins fale mais uma vez sobre o requerimento 11, que eu subscrevi e considero essencial para que haja Estado democrático de direito. Ou eu vou sancionar aqui, vou trazer para esta casa a frase que alguns usam em outros templos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Mexeu com um, mexeu com todos é uma proclamação cabível na máfia, mas não no poder legislativo ou no poder executivo, e muito menos no poder judiciário. Mexer com um, mexeu com todos, isso é coisa de máfia. Isso não é coisa de Estado democrático de direito, em que todos são submetidos à lei. E, no caso, o que o senador Lazier Martins preconiza, e eu aprovo e apoio, é que, se o pedido cumpre, e isso compete à mesa, e compete à mesa prosseguir. Se o pedido de impeachment cumpre os dispositivos legais, ele deve passar para a etapa seguinte, jamais conferindo a alguém monocraticamente o direito de usar o pedido para os seus interesses pessoais. Como dizem, já foi usado. Então eu gostaria de fazer dessas duas circunstâncias, acrescidas ainda daquelas que eu coloquei na arguição ao Procurador-Geral da República. Primeiro, a Procuradoria-Geral da República impugnou uma lei aprovada, vetada e aprovada pelo Congresso, que estabelecia que o voto seria auditável. Artigo 59A da Lei 13.365, aprovada por esta Casa e pela Câmara. A Procuradoria começou essa confusão. Em 2018, monocraticamente, em 2020, no plenário, o Supremo entendeu que colocar o cupom do voto fora do alcance do eleitor era violar o segredo do voto. E o segundo, no caso do inquérito 4781, a Procuradoria-Geral da República considerou constitucional o Tribunal da Inquisição que foi aberto a partir deste. Então eu assinalo esses abusos de poder, a meu ver, e escancaradamente à nossa vista, como também atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.